como a Pri já anunciou, me deram a árdua tarefa. Deixa eu ver se eu sei passar. De falar sobre o impacto da igualdade de gênero no meio empresarial. Eu, uma auditora pública do Estado. Mas vamos ver, e eu vou dizer o porquê que eu acho que foi desafiador essa fala. Porque a pergunta não tem resposta, né, gente? A gente tem igualdade de gênero no meio empresarial, ou nos órgãos públicos, ou na sociedade como um todo. Então, eu venho aqui para trazer provocações para vocês e alguns dados levantados pelos meus estudos sobre a ODS e junto ao Tribunal em auditorias operacionais e junto a esse bravo comitê em frente à mulher do qual eu faço parte. Trazendo os dados bem atualizados do IBGE, do segundo semestre, agora do segundo trimestre de 2024. Eu destaco ali em vermelho uma situação do público em idade de trabalho, de 14 anos ou mais. 82,8% são mulheres e 82,2% são homens, no Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, estamos em igualdade de condições para o mercado de trabalho. Por que só 52% das mulheres estão ocupadas, enquanto 70% dos homens estão? A mulher prefere ser dona de casa, cuidar dos filhos? Pode ser. A mulher tem menos qualificação? Pode ser. A mulher tem mais problemas de saúde, engravida, e por isso não é tão apoiada para ir ao mercado de trabalho. Vou trazer uns outros números para a gente discutir sobre isso. Relação rendimento-horas de trabalho. A mulher no Rio Grande do Sul recebe em média R$3.000, enquanto o homem 4. Mas a mulher trabalha menos, Karina, do que os homens. Em média ela trabalha 36 horas e o homem trabalha 40. Mas vamos proporcionalizar isso. A mulher ganha 25% menos do que o homem, enquanto ela tem uma perda de apenas 10% de horas de trabalho. Então, já vemos aí uma desigualdade. A relação agora nos cargos gerenciais. O valor é menor porque a mulher não ocupa os cargos gerenciais. Isso é uma verdade. Ali demonstra bem isso. Temos 1.490.000 homens no Rio Grande do Sul ocupando cargos gerenciais contra 966.000 mulheres, sendo que, como eu mostrei ali, estamos em igualdade de condições na população dentro do mercado de trabalho. E outro dado importante que eu também quis destacar aqui é a questão do cuidado à saúde da família e aos trabalhos domésticos. Mesmo ali os dados de baixo, que são as pessoas efetivamente ocupadas, tanto os homens como as mulheres ainda têm uma carga horária muito maior com cuidado familiar, ou trabalho não remunerado. Questão de educação, quem sabe é isso, a gente tem um grau de escolaridade menor, só que não, gente. As mulheres são em maior número a entrar na graduação numa universidade e também em maior número que conclui a universidade. E se destacarmos o nível de escolaridade ali também, vemos que mulher é um percentual maior do que o homem em relação a quem tem nível superior completo. Questão de saúde. Então, mulher fica doente mais que homem? Não. Os casos de doenças e morte por problemas cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, câncer, os homens são 18% mais do que as mulheres que sofrem dessas doenças. A mulher tem muitos filhos, tem muita licença gestante, né? Isso era uma coisa que a gente ouvia muito. Hoje nós já estamos em 1,5 filhos por mulher. E aí eu trouxe uma notícia que saiu ontem na GZH que me impactou também. Em 2026 a gente chega no ápice aqui no Rio Grande do Sul, gente. A tendência depois é só de queda, ou seja, menos de um filho por mulher. Estão entendendo a situação? Esse é o lado, pelo lado das pessoas. Agora eu vou trazer a situação pelo lado da PJ, do meio empresarial e o mundo governamental. Eu achei bem interessante que tanto o escritório Mafini quanto a outra empresa de pequeno porte também comentaram
sobre siglas. E daí agora que eu vou trazer um pouquinho de explicação o que é ESG e o que é ODS. Né? ESG é uma sigla mais conhecida no meio empresarial, que vem do inglês ambiente, pessoa, social e governança, que foi criada em 2004 por uma necessidade de se trabalhar não mais as empresas e o lucro por si só. Foi um desafio de se encontrar uma forma de que as empresas fossem mais prósperas e permanentes, digamos, ou com vida longa, apoiadas no tripé: responsabilidade social, governança e cuidado com o meio ambiente. Isso para quê? Para não deixar ninguém para trás. Para a gente ter a ideia de que todos têm que trabalhar na sustentabilidade e no satisfazer os interesses da geração atual, mas pensando nas gerações futuras. Né? E na mesma época foi criado na ONU os Objetivos do Milênio, nos anos 2000 também, e que iriam perdurar até 2015. Então, nesse meio tempo, foram feitos estudos, eram 8 objetivos muito mais diretos, de exterminar a fome, educação para todos, alguns poucos pontos. Isso foi evoluindo a ponto de chegarmos hoje aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Estratégicos, elencados pela ONU, e aceitos por 193 países membros que estão trabalhando nesses objetivos. Aqui tem uma descrição individual de cada um e eu vou focar, claro, no ODS 5, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5. O que o objetivo número 5 quer? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. São 6 objetivos padrões e mais 3 mais desafiadores, que é com letra, que significa que são políticas públicas que devem ser desenvolvidas em cima desses objetivos. Sendo que o que mais nos atinge enquanto comitê é o objetivo 5.2, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas na esfera pública e privada. Aqui os demais que eu digo que são mais voltados para a política, que o que mais nos interessa é adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável. Trazendo agora os dados estatísticos do último anuário do Fórum de Segurança Nacional, tá, gente? Só para ter assim, a gente olha, isso são dados de 2023, que foi colocado agora no anuário de 2024. Caiu no Rio Grande do Sul, mas 87 vítimas, gente, ainda é muito. 22%, é porque eram 114 em 2022. A gente quer zero, né, delegado Padilha? A gente gostaria que isso não existisse, que esses números não fossem apresentados. E ali os dados de quem matou, a estratificação, que 63% negras, 64% foram mortas na sua própria residência. São dados pesados, mas impactantes e importantes enquanto comitê, que a gente denuncie e reforce. A delegada Cristiane sabe muito bem disso, como é complicado o nosso dia a dia nesses quesitos. Um estupro a cada 6 minutos, gente. É um absurdo isso, né? E se contarmos, no Rio Grande do Sul diminuiu no caso de vulneráveis, mas ainda são 3.510 meninas estupradas. Muito triste. E como diminuir essas desigualdades? Agora vamos para as ações que estão sendo feitas e que a gente espera chegar em um lugar ideal. Já em 2021, a nova lei de licitações trouxe uma inovação. Ela está toda nova em relação à sustentabilidade, ela traz muita inovação nesse sentido. Mas, em específico, em relação à violência contra a mulher, no parágrafo 9 do artigo 25, traz uma inovação maravilhosa, que é a licitação dos órgãos públicos de mão de obra feminina ter um percentual de vítimas de violência. E no inciso 3 do artigo 60 também traz como critério de desempate no julgamento empresas que têm mulheres vítimas de violência na sua Constituição, no seu quadro.
O decreto 11.430, então, regulamentou essa situação e o governo federal estipulou o percentual de 8% de vaga, gente. 8%. É muito se a gente pensar que essas mulheres não se identificam. É muito se a gente pensar que no meio do comitê e na rede a gente está trabalhando, eu vou dizer qual é o projeto depois que a gente está falando sobre isso, a gente só conhece as mulheres que denunciam. E essas são as que apanham, as que sofrem uma violência bastante agressiva, né? Agressão, perseguição. Mas e as mulheres que sofrem são vítimas psicológicas ou vítimas patrimoniais, porque os maridos dizem que não, você tem que ficar em casa, você não pode trabalhar, não tem que ir para o mercado de trabalho. Então é bastante desafiador esse cumprimento dessa normativa e por isso a importância de se divulgar muito, muito, porque estamos trabalhando junto ao Cine e o FGTAS para que a gente consiga estratificar essas pessoas sem vitimizá-las novamente, sem identificação e de uma forma de que a gente consiga colocá-las no mercado de trabalho. O decreto também fala em relação ao sigilo, os critérios de desempate. Também foi criada na esfera federal a Lei 14.611 da Igualdade Salarial. Essa também é bastante complicada, mas no artigo 2º é bem interessante que está claro que a gente não quer igualdade por si só, homem ou mulher, e sim mesmas posições e mesmas condições na mesma empresa, gente. Que isso também acontece, disparidades dentro da mesma empresa. E no Rio Grande do Sul também quis trazer a nossa consolidação, porque tínhamos diversas leis esparsas contra a violência da mulher, e a Lei 15.978 consolidou todas essas informações, e eu trago como destaque os artigos 52 em diante, que fala sobre essas vagas de emprego, e no Rio Grande do Sul foi estabelecido um percentual mínimo de 5%, e do selo, claro, em frente mulher, do qual tratávamos, que está no artigo 56 em diante. Importante, voltando aos temas de ODS e as políticas públicas, a interconexão entre eles, gente, porque eu falei assim, estou destacando o ODS 5, mas o ODS 5 não funciona sozinho. Se a gente não tiver a saúde da mulher em dia, se a mulher não tiver educação de qualidade, se não tiver saciada a sua fome, né? Então se as empresas não tiverem condições de recebê-las, todos são interligados. E esse mapa que eu trago, eu acho muito interessante mostrar justamente as bolinhas grandes são os 17 objetivos e as pequenininhas são as metas que têm que ser atingidas, e justamente mostra bem essa interligação e a importância de se trabalhar no todo. Não adianta pensarmos individualmente no nosso quadrado, a gente tem que trabalhar o todo. E por que as pessoas e organizações importam com os ODS? Porque nós fazemos isso acontecer. Nós precisamos pensar no futuro para as novas gerações. É nesse sentido que a importância de se divulgar muito na filosofia empresarial do ESG e na questão governamental, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E quem são os partícipes desse setor? Organizações internacionais, como a ONU, a Mulher, a PNUD, a OLACEF, que são as organizações latino-americanas do Caribe de fiscalização, no caso é a Congregação dos Tribunais de Contas, os governos federal, estadual, municipal, que é executivo, legislativo, judiciário, aqui MP, Tribunais de Contas, mas Defensoria, PGE, que fazem parte do Executivo, as delegacias especializadas, que são tão importantes, a nossa querida Patrulha Maria da Penha. Inclusive, eu fiz parte de uma auditoria coordenada internacional pela OLACEF no ano passado, monitorando o período de 2019 a 2021 da pandemia e como se comportou os índices de violência doméstica. Eu tive o grato prazer de divulgar justamente como políticas públicas as delegacias especializadas da mulher, a
guarnição da Patrulha Maria da Penha e as ações do Comitê em Frente Mulher. Empresas públicas e privadas, universidades. Eu destaquei aqui a rede do Sistema S justamente por causa da questão de capacitação, né, empoderamento das mulheres, que tanto é importante eles divulgarem. No caso do Executivo também, poderia ter destacado aqui o FGTAS também, que é nosso parceiro na inovação. Outra coisa bastante importante que eu quero trazer para vocês. Mês passado, na ONU, é feito todo ano um relatório de desenvolvimento e evolução de como anda o acompanhamento das metas do ODS, dos 17 ADS da Agenda 2030. E dentro desse relatório, tem um destaque, eu não sei se pulei duas, não acho que veio veio uma... eu tinha atualizado a minha apresentação e puseram a antiga. Mas o que eu queria destacar é que no relatório global, eu botei as informações antes, no relatório global da ONU, infelizmente só 17% das empresas hoje atingiram, empresas e governos, né, de uma forma geral, atingiram os objetivos sustentáveis. Isso porque pandemia, guerras, crises climáticas que dificultaram bastante. Então, nessa reunião, eles já trabalharam muito as hipóteses de melhoria e a questão de desenvolver atividades de governança para facilitar e financiamentos para facilitar o desenvolvimento de ações de políticas públicas, que é isso que está dificultando. E o nosso relatório nacional voluntário, que cada órgão, cada país partícipe também faz a sua apresentação, foi bastante elogiado pelas ações e atividades que foram desenvolvidas, porque a gente tem um destaque bastante importante que o governo federal resolveu criar o 18º objetivo, que é a igualdade étnico-racial. Nós somos um país que, além dos 17 trabalhados, criamos mais um. Então, isso foi um grande destaque nessa reunião da ONU. Um grupo de trabalho que eu faço parte, uma colega participou, então ela trouxe essas notícias quentinhas para nós, para desenvolver os nossos trabalhos junto aos tribunais de contas. E essa é a situação hoje que se encontra no ODS 5. Né? A gente tem algumas melhorias, como diminuir a mortalidade de homicídios das mulheres, a diminuição dos casos de casamentos precoces, que isso é um dos destaques das metas a serem atingidas do ODS 5. Novas políticas de gênero serão sendo implantadas, como essas leis e políticas que eu já tinha comentado antes. A dificuldade de cumprir as metas, no Brasil também, questão de pandemia afetou bastante a situação. Trouxe aqui só uma telinha que demonstra o que estava dentro é mais ou menos aquelas informações, mas aqui é só a telinha do próprio relatório. E eu queria concluir, né, dizendo que a luta continua, né? E que, como o próprio slogan da Agenda 2030, não podemos deixar ninguém para trás. Então é isso que a gente quer, e em nome do comitê, principalmente a questão da violência da mulher, vamos ter uma olhada com carinho para essas meninas e mulheres. Obrigada.